Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Ricardo Psi 1. Boa noite, professor, excelente, estou exatamente pensando sobre esse tema e com muitas dúvidas. Em sequência, seria oportuno, poderia por gentileza esclarecer se haveria alguma possibilidade de intersecção entre o sujeito da psicanálise, provocado a falar de seu desejo, e o sujeito Foucaultiano no momento do cuidado de si. Ambos estariam em um momento desejante de vontade de viver? Agradeço. Pergunta muito específica, mas muito boa, feita pelo Ricardo, em contexto, afinal acabou de ser lançado aí o 4º volume da História da Sexualidade, né, do Michel Foucault, que é a continuidade dessa elaboração que a gente pode tomar sim como uma espécie de arqueologia que Foucault faz da própria psicanálise, né? A Vontade de Saber, volume 1, né? E basicamente a tua pergunta ela está ligada a uma espécie de dobra dentro da obra do Foucault na sua relação com a psicanálise, que é a hermenêutica do sujeito, né? E nesse trabalho ele vai procurar as raízes de vários argumentos críticos que ele teria mobilizado contra a psicanálise. Por exemplo, a ideia de que a psicanálise é herdeira das práticas cristãs de confissão, de que a psicanálise, portanto, é um prolongamento da pastoral cristã, que produz o sentimento de culpa, que produz uma certa experiência de sexualidade ligada à carne, né? E que teria uma relação direta com o poder. Teria uma relação direta com as técnicas de si, e que, portanto, localiza o poder nessa confluência da sexualidade com a aliança, e que, portanto, colocaria a psicanálise não como uma experiência assim de corte e revolução com as práticas morais, né, biopolíticas, mas como uma espécie de correção da crise psiquiátrica aí vivida no final do século XIX. Né? A psicanálise ela estaria, né, conforme aquela afirmação no final, na Vontade de Saber, ela diz assim: pais e professores, não se preocupem, a psicanálise ela parece assim trazer uma peste, mas no final ela vai adaptar todo mundo com o seu dispositivo edipiano, de reconciliação com a família, de sobrevalorização do pai e de alocação da mulher num determinado registro ali próximo da natureza e da domesticação. Né? Essas críticas elas levam então Foucault a perguntar sobre a origem da confissão, sobre a origem da experiência de si, sobre a origem daquilo que ele vai encontrar lá nos gregos, né, como Epimeleia e Rotô, que é o cuidado de si. Né? É o cuidado de si e que, surpreendentemente, mantém várias proximidades com as práticas que deram início à própria psicanálise. Por exemplo, a interpretação dos sonhos, citada pelo Freud, né, via Artemidoro, e reconstituída pelo Foucault aqui na hermenêutica do sujeito. Por exemplo, a ideia de análise, de que a vida pode ser analisada, ela pode ter assim as ideias quebradas, examinadas e reconstituídas para que a gente tenha uma vida melhor. Por exemplo, a ideia de olhar as coisas de longe e olhar as coisas de perto. Por exemplo, a ideia de que existe um dispositivo de diálogo, de conversa, né, onde a gente tem uma relação com alguém que a gente coloca num lugar assim de mestria, que institui uma relação de poder, mas cujo objetivo, o cuidado de si, é desconstruir, é dissolver essa própria suposição que o sujeito faz no seu mestre, como Alcebiades fazia no Sócrates, né, para tomar o par originário dessa experiência do cuidado de si. Então isso tudo estava lá, assim, na Grécia, né, e vai até o período helênico, mas que sofre uma mutação muito grande a partir, então, do período romano e da confluência com o cristianismo. Então Foucault vai descrevendo como o cuidado de si original, ele se transforma na técnica de si, na cultura de si, ele se transforma de uma posição crítica do poder numa espécie de conselheiro dos imperadores, né? Sêneca, Marco Aurélio, toda a experiência que acontece quando você pega uma prática de vida que nasceu na periferia, nasceu na resistência e coloca ela no centro do poder, né? Então, a partir daí, ela vai dizer, aqui está a origem da confissão. Só que
E esse trabalho, então, ele é bífido, né? Ele mostra como a psicanálise, sim, derivaria da confissão, mas a confissão derivaria de uma experiência muito potente, muito transformativa, né? Como diz aqui ele nesse texto, né? A resistência começa na relação a si. Como ele diz nesse texto, Lacan e Heidegger, herdeiros dessa experiência da espiritualidade grega, da espiritualidade antiga, que compreende o quê? A relação de cuidado de si como uma pesquisa sobre a verdade, que vai estar referido ao cuidado de si, como diz então também o Foucault, então Lacan como um herdeiro que mantém a questão do cuidado de si enquanto investigação sobre a verdade no interior da psicanálise contemporânea, da importância desse conceito, um pouco esquecido para outras formas de psicanálise, né? Daí a própria entrevista do Michel Foucault dizendo, bom, Lacan, o libertador da psicanálise. Eu tentei mostrar que existe esse caminho que vai do cuidado de si, que de fato o cuidado de si é uma das posições assim que estão na arqueologia da nossa prática, né? Nem tanto na arqueologia dos nossos saberes, das nossas ideias, das nossas estratégias de fundamentação, mas daquilo que a gente faz. Então, nesse livro, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, com o qual ganhei o Prêmio Jabuti, eu tento mostrar que isto é possível. A tua pergunta, ela foca numa questão um pouquinho assim mais específica que isso. Quer dizer, então isso nos leva a uma associação, uma sobreposição entre o conceito de sujeito e de constituição do sujeito no Foucault e de constituição do sujeito na psicanálise, no Lacan? Não. Mesmo lembrando que pessoas estudiosas do Foucault, como Hernani Chaves, meu querido amigo lá do Pará, não concorda com essa leitura que faço do Foucault para o Lacan, mas eu acho que eu tenho alguns bons argumentos, acho que tem outros argumentos interessantes, o debate eu acho que está aberto. A gente tem outras pessoas que estudam a relação entre psicanálise e Foucault, o Rafael Alves Lima, Marcos Teixeiner, né? Pessoas ligadas ao Renato Mezan também fizeram pesquisas muito interessantes sobre isso. Mas, voltando ao nosso ponto, de fato o sujeito Foucaultiano, ele é pensado de uma outra maneira, né? Ele é o sujeito para uma dada episteme. Ele é um sujeito que, tem que ver com a ontologia enquanto ontologia do presente, né? Tem que ver com um certo entendimento coletivo do sujeito, tem que ver com o entendimento histórico de constituição de práticas éticas de si, tem que ver com os costumes, tem que ver como, por exemplo, a passagem, né, da ars, da erótica sexuais para as ciências sexuais, né? E que são questões em relação às quais a psicanálise pode se beneficiar justamente porque o sujeito Foucaultiano não é o sujeito lacaniano, né? O sujeito Foucaultiano não é dividido. O sujeito Foucaultiano não é centrado em relação a si mesmo. O sujeito Foucaultiano não depende e é um efeito do significante. O sujeito Foucaultiano, ele só compreende alienação, ele não compreende separação. Ainda que, possamos dizer assim, a hermenêutica do sujeito é um momento lacaniano da obra do Foucault. É um momento do qual ele, inclusive, teria se arrependido, né? Então, na História da Sexualidade, volume 2, volume 3, o otimismo dele com a psicanálise ele diminui, né? A famosa conferência dele nos Estados Unidos, onde ele brinca, né? Aproximando, então, um desses técnicos, né? Da escuta, esses conselheiros espirituais da época da romanidade, de como isso se junta com as psicoterapias contemporâneas. O Foucault brinca com isso, gente. Não é invenção da minha cabeça. Ela brinca com isso para o bem e para o mal, né? É ele mesmo que está aproximando, né? Então, eu acho que está respondida, né? Pelo menos encaminhada, essa diferença, né? Que eu acho que pode nos servir muito para pensar, por exemplo, as relações entre o sujeito aí no sentido do sujeito do inconsciente, né? O sujeito singular, com a subjetividade. O sujeito do Foucault é, no fundo, um sujeito que se aproxima dessa substância, né, histórica, essa substância não metafísica, por um lado, mas sumamente metafísica, por outro, que é a subjetividade. E existe uma relação entre essas duas experiências do sujeito no quadro mais amplo ainda dos modos de individualização aí da antiguidade e da modernidade.
Então, quem quiser receber mais fragmentos hermenêuticos e do cuidado de si, da cura sui, clique aqui no Aqueronta Movemo. Aliás, uma das figuras do cuidado de si, a relação com a morte.